Professor César Ferraz, sua aula de História. Aula de hoje, Estados Unidos no século XIX, imperialismo, correção das atividades. Vamos lá? Primeira questão, explique a doutrina Monroe. Doutrina Monroe, América para os americanos, garantindo a dominação imperialista da América para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não queriam garantir que os países da América Latina continuassem com a sua liberdade pós-independência. Na verdade, os Estados Unidos queriam garantir que os países imperialistas da Europa não se intrometessem nos negócios dos Estados Unidos aqui na América. A América seria para os Estados Unidos dominarem e explorarem. Ok? Questão 2. Como funcionava a política do Big Stick? Política do Big Stick: intervir militarmente, soldados, tropas, armas, canhões, em qualquer país para garantir os interesses dos Estados Unidos. Desenvolvido aí pelo presidente Roosevelt. Caso fosse necessário, se algum país discordasse da exploração americana, eles iriam intervir com um Big Stick, traduzindo literalmente, grande porrete, a força do exército americano, para garantir os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos. Ok? Terceira questão. Qual a ideia do Destino Manifesto? Um ideário, uma ideologia dentro dos Estados Unidos. Como que era isso? Como que funcionava? Anexar todo o continente, todo o norte do continente americano, a área em que os Estados Unidos ocupavam. Agora, por quê? Os Estados Unidos achavam, primeiro, que era uma missão divina, como um povo de origem protestante, separados e escolhidos por Deus. Agora, dentro do conteúdo do imperialismo, era uma missão civilizatória, levar a civilização ao resto do continente. A tecnologia, a técnica, a indústria, o estilo de vida americano. Então, o Destino Manifesto era levar o estilo de vida americano ao resto do continente americano. Óbvio, levando o estilo de vida americano enquanto dominava economicamente a região. Quarta questão. Quais foram as conquistas dos Estados Unidos na guerra contra o México? Dizia-se na época, coitado do México, tão próximo dos Estados Unidos, tão longe de Deus. O que os Estados Unidos ganharam aí dessa guerra contra o México? Primeiro, aumento do território. Os Estados Unidos passam a se estender de leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico, ou seja, fortalecendo e consolidando um território estratégico. Áreas para pecuária, criação de gado, couro, carne, não só para consumo interno, como para exportação. E áreas de mineração, ouro, muito ouro. Em pouco tempo aconteceria nos Estados Unidos a famosa Corrida do Ouro para a Califórnia, ocupando definitivamente aí o oeste, chamado Oeste Selvagem, nos Estados Unidos. Então essa foi a nossa correção das atividades de Estados Unidos no século XIX e imperialismo. Professor César Ferraz, sua aula de História. Até mais.